as empresas brasileiras que ainda não se adequaram às novas práticas determinadas pela Lei Geral de Proteção de Dados precisam ficar atentas. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos uma pessoa que você já conhece há um tempo, que é a Roseli Fernandes. Ela é especialista em direito, é especialista em defesa do consumidor, sempre nos auxilia, sempre nos dá informações sobre esse assunto, porque a gente quer saber quais são as práticas que essas empresas precisam adotar. O consumidor se pode denunciar quando tiver, mas não tem essa lei aí, por que não estão seguindo à risca também? As empresas brasileiras que ainda não se adequaram às novas práticas determinadas pela Lei Geral de Proteção de Dados, ela é em vigor desde o ano passado no país, elas devem providenciar rapidamente a adoção das práticas do tratamento, mas muito rápido mesmo, para evitar sanções administrativas, que serão aplicadas a partir de agosto. E quando começam a valer os artigos relacionados às sanções, a gente já está em setembro, né? Então a gente agora vai conversar com quem entende do assunto. Fala o especialista. Defesa do consumidor. Especialista em direitos, em defesa do consumidor, Roseli Fernandes. Como vai? Tudo bem? Bom dia. Os nossos ouvintes. Bom, quais práticas as empresas devem adotar, hein, Roseli? Pois é, né? Nós temos aí desde setembro de 2020 a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, não é? E representa, eu vou fazer uma passant aqui rapidinho, Patrick, representa uma vitória de toda uma sociedade civil, dos consumeristas que encabeçaram a luta pela proteção de dados no Brasil. Um destaque especial para o IDEC, que trabalhou firmemente nessa questão, não é? E também uma oportunidade para que toda e qualquer entidade, empresa que colete dados pessoais de consumidores brasileiros adote medidas e processos que garantam a proteção das informações dos usuários, dos nossos usuários, não é? Dos nossos cidadãos, dos nossos consumidores, como queiram chamar. Então, é muito interessante porque foi uma lei que foi muito debatida também, mas desde agosto de agora, as sanções já estão valendo. Então, é interessante que é preciso que ela seja aplicada, seja efetivada e, consequentemente, que as empresas e instituições se adequem para que os direitos sejam garantidos e que a lei seja respeitada para a sua efetividade. Isso é muito interessante fazer esse destaque antes de colocar justamente a questão, a lei se aplica a quais dados? Então, é isso que nós temos que informar aí os nossos ouvintes, para que eles saibam que todos os dados básicos, como nome, data de nascimento, endereço físico, eletrônico, que são os e-mails, telefones, números de documento como RG, CPF, CNPJ, título de eleitor, dados financeiros, como número de contas, né? Pontuação de crédito, olha só a quantidade de dados, salário, PIS, FGTS, imposto de renda, os benefícios sociais, Patrick, também que a lei se aplica, como Bolsa Família, não é? Outras informações, inclusive, Patrick, de localização, de geolocalização, a questão da ocupação profissional, a escolaridade, fotos de rosto, não é? Reconhecimento facial, aquele biométricozinho que é o dedinho, endereços de perfis em redes sociais e por aí vai. Então, todos esses dados pessoais, nós, consumidores, devemos desconfiar quando tentarem obter alguma dessas informações sem a nossa autorização e
A gente sempre, quando vier algum telefonema, quando quiserem solicitarem alguns cadastros desse tipo, a gente deve explicar, solicitar, aliás, a finalidade da coleta desse dado específico, não é? Então, é muito interessante que a gente fique de olho para essa questão dessas solicitações de nossos dados. Então, a lei se aplica a todos esses dados, e cabe aí, por parte das empresas e das instituições, inclusive públicas, não é? A questão desse tratamento para que não haja vazamento desses dados. Não é? Então, é para isso que a lei veio. A lei veio para proteger os nossos dados pessoais e que os nossos dados pessoais não sejam vazados. Porque se forem vazados, a penalidade é muito alta, não é? Então, nós vamos ter aí a parte das sanções. E também, junto com a lei, foi criado uma autoridade, não é, nacional de proteção de dados, que falta, claro, uma regulação, uma regulamentação. Mas nós também já temos tipo de uma agência, não é? E eu espero que essa agência, com certeza, venha fazer o diferencial e não siga o caminho das demais. É que a gente já viu isso no passado, algo semelhante, né, Roseli? Agora, o que vai acontecer com as empresas caso as empresas não queiram aderir a essa lei, essa prática, essa exigência? Essa adequação. A adequação. Muitas instituições, muitas empresas, aliás, andam um tanto quanto assombradas, porque a multa é até 2% sobre o faturamento da empresa. Então, o valor é altíssimo. Então, isso está previsto na LGPD, na lei, não é? Mas também é importante a gente frisar, Patrick, que a legislação tem sanções gradativas, ilimitadas ao porte de cada empresa, de cada instituição. Então, esse limite é fixado em relação ao faturamento da pessoa jurídica em questão. E para se ter uma ideia, de R$2.000 no caso de microempresas com faturamento de até R$100.000 por ano. O caso das organizações sem fins lucrativos não está especificado ainda na lei e deve ser regulamentado posteriormente. Então, assim, a multa é alta, e, como eu digo sempre, existe uma lei que tem que se adequar e as empresas têm que correrem para se adequar, porque muitas ficaram à beira do caminho, sentado no meio-fio, que nem a música do Roberto Carlos, né? Sentado à beira do caminho, aguardando. Então, assim, a lei já está em vigor e não tem mais tempo para se aguardar. Tem que se adequar, não é? E a quem vai caber a fiscalização? Caberá a quem a fiscalização? Pois essa fiscalização será feita, como faltam algumas regulamentações com relação a isso, os PROCONs com certeza vão entrar na jogada por causa disso, vão ter que fiscalizar, não é? Porque nós não temos órgãos específicos nas capitais ainda com relação à LGPD. Então, como trata de consumidores, como trata de vazamento de dados, e isso os PROCONs já fazem há muito tempo, independente da LGPD ou não, então eu creio que com certeza os PROCONs vão ser aí a linha de frente para as pessoas que se sentirem lesados nessa questão, mas o Poder Judiciário, Patrick, vai ter um papel preponderante no que tange essas questões, porque daí os nossos consumidores, os nossos cidadãos vão procurar direto, muitas das vezes procuram direto o judiciário, e o judiciário tem que estar de forma já com maestria, né? Já sabendo como tratar essa questão, como poder já dar vazão a essas questões por meio de suas sentenças com base na LGPD. Então, os consumidores aí ficam atentos, né, para não serem prejudicados. Se ocorrer, eles, claro, que já têm que denunciar logo no PROCON, né? Obrigado. Exatamente. Muito obrigado, Roseli. Eu queria aproveitar a oportunidade
porque é muito interessante que as pessoas sempre me perguntam, Roseli, como é que eu posso fazer a adequação à LGPD? Então, eu digo sempre que são 7 passos principais. Primeiro, é definir o principal objetivo da adequação. O segundo é conscientizar e capacitar a sua equipe sobre a lei. E isso vale tanto para o poder público quanto para empresas. Terceiro, contratar serviço de consultoria ou implementação especializados. Quarto, mapear os fluxos dos seus dados. Quinto, melhorar os documentos e fluxos, e isso é o processo interno dentro da empresa. Sexto, redigir os documentos de proteção de dados, porque precisa do consentimento do consumidor. E sétimo, definir a pessoa encarregada dos dados dentro da sua empresa ou dentro do poder público. Entendi. Eu gostaria até de acertar com a senhora uma próxima entrevista para a gente falar só sobre esse assunto, que tem muita coisa importante para a gente com certeza falar. Tá bom? Muito combinado. Ótimo, muito obrigado. Roseli Fernandes, especialista em direitos, defesa do consumidor.